Olá pessoal, tudo bem? Bom, nosso canal Olá Renato, ganhando mais um vídeo aqui que eu quero compartilhar com vocês. A continuação do vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista aí. Bem, a gente sempre tem uma escolha na vida. Como assim a gente sempre tem uma escolha? A gente pode fazer o bem ou a gente pode fazer o mal. Parece uma coisa simples, né? Mas não é simples. Simples é apenas falar. Mas dependendo da situação, que é a situação que eu quero te contar sobre Oskar Schindler, foi onde nós visitamos recentemente na Polônia, Auschwitz, visitamos, né, estivemos na Cracóvia e visitamos a fábrica do Oskar Schindler, né, da famosa lista de Schindler. Se você não assistiu esse filme, eu te aconselho que assista, para você entender completamente do que a gente está falando aqui. Por que eu quero trazer essa mensagem? Eu peço a você que não pule esse vídeo, escute até o final o que eu tenho para dizer. Por que nós sempre temos uma escolha? Porque assim, quando os nazistas perderam a guerra, qual foi a maior desculpa que eles utilizaram para tentar justificar as atrocidades que eles fizeram? Eles diziam: olha, eu apenas estava cumprindo ordens. Hoje nós vemos coisas parecidas no Brasil, com o autoritarismo subindo de certas pessoas, e que muitos dizem: estou apenas cumprindo ordens. E na hora até de fazer operações e tal aí, né, de que a gente viu de coisas controvérsias, eu estou apenas cumprindo ordens, cumprindo ordens. E isso vem se repetindo ao longo do tempo. Mas se esse cara, chamado Oskar Schindler, ele, né, herdou ali, porque foi tirado dos judeus na Cracóvia a fábrica que ele tinha, antes era dos judeus, aí foi passada para o regime nazista, e o Oskar Schindler, ele viu uma oportunidade de negócios na Europa com a guerra acontecendo. Aí ele foi para Cracóvia. E aí essa fábrica foi passada para ele. Aí, o que essa fábrica fazia? Ali era explorada as pessoas, né? As pessoas eram exploradas, os judeus. E aqui tem até um artigo resumido sobre o Oskar Schindler, né? Era ali totalmente explorados os judeus de todas as formas, né? Trabalho forçado, etc. E pertinho dali tinham os campos de concentração. Tinha o de Auschwitz, tinha também um menor ali na Cracóvia, mas os principais de Auschwitz. E o que o Oskar Schindler começou a fazer? No início, a ganhar dinheiro, explorando a mão de obra barata. Ele era do partido nazista, ele era alemão. E aí o que aconteceu? Ele pegou e se compadeceu das pessoas, começou a ver aquele absurdo e ele não concordava com aquelas coisas. Ele começou então a colocar a vida dele em risco para salvar as pessoas que estavam ali, né, sendo massacradas pelo regime. Então ele começou a comprar os judeus, né, que iam para o campo de concentração, falando que precisava de mais trabalhadores, mas ele não precisava. E a produção dele, né, ele fazia os esmaltados e abastecia o exército, mas eram coisas assim, sabe? Então ele tinha crianças, idosos, mulheres, e as crianças, muitos nazistas queriam tirar dele, porque, para que você quer? Aí ele falava, não, as mãos delas são pequenas, elas conseguem limpar, por exemplo, o cartucho ali, né, das armas, da munição, ele consegue limpar coisa que adulto não consegue, tal. Então ele inventava várias desculpas para poder salvar esses judeus. Então, nós estivemos lá em Auschwitz, estivemos na Cracóvia e fizemos essa visita aqui, ó, na fábrica do Oskar Schindler, que se tornou hoje um museu, não é? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, para que você assista completa essa visita que nós fizemos nesses lugares. Então, foi algo que transcendeu para nós, assim, transcendeu. Mudou a nossa visão de mundo, mudou muitas coisas, porque você estudar de longe, estudar na escola, ver vídeos, assistir filmes é uma coisa. Quando você está no lugar, é completamente diferente, tá? Aí nós começamos a visita, vou mostrar aqui algumas coisas, né? Aqui, por exemplo, era uma roda que tinha ali de uma loteria para quem ia viver ou morrer, né, na época ali. Então era basicamente isso, era uma loteria da vida, né? Que era feito com os judeus, né? Aqui você pode ver vários artigos da época que foi utilizado.
E eu quero te trazer uma mensagem. Por quê, ó? Aqui um carrinho de bebê da época, né, ó? Quantas vidas foram perdidas, mas quantas foram salvas? Então, o Oskar Schindler, um nazista, mas era aquele assim, ó, o pessoal da alta sociedade era forçado a se filiar ao partido, tá? Ou senão, já era para esses caras aí também. Então, o que aconteceu? O Oskar Schindler, ele fazia parte dos nazistas, do partido nazista. Ele, olha, essas 10 são originais, ó. Ele, né, começou ganhando dinheiro com isso, mas aí se compadeceu, Deus tocou o seu coração e no meio de tanta maldade, ele escolheu fazer o bem. Ele não escolheu apenas cumprir ordens, né? Não, ele escolheu fazer o bem. Ele usou a fábrica, que antes já era dos judeus, para poder dar abrigo a eles e salvar a vida deles. E eles dizem, né, que salva, os judeus dizem, quem salva uma vida, salva um mundo inteiro. E é verdade isso. E através das 1.200 pessoas que o Oskar Schindler salvou, milhares e milhares de pessoas foram salvas. Por quê? Porque nasceram. Através dessas pessoas que foram salvas, milhares de pessoas nasceram. Existem cálculos que dizem, ó, pode ser mais já de 50 mil, mais de 100 mil pessoas, menos de 50 mil, ninguém sabe ao certo a quantidade. Existem cálculos e estimativas, né? Por quê? Quando uma vida é salva, tem todas as ações que essa pessoa, né, tem para fazer, inclusive constituir família, né? E ela vai constituir família e nisso vai tendo as suas gerações. E foi conhecido como os judeus de Schindler, né? E aqui, né, tinha muito quadros ali, ó, das humilhações que os judeus passavam, né? No meio da rua, o soldado cortando a barba do judeu, né, ó. Olha isso. Então, no meio, preste atenção. Eu quero que você se coloque no lugar, né? No meio de tanta maldade, tanta coisa ruim, de repente o cara fala: "Não, eu vou fazer o bem. Eu vou fazer o bem." Ele colocou a vida dele em risco, porque se ele fosse descoberto, ele seria morto, né? Ele colocou. Aí ele comprava crianças, idosos, senhoras, senhores, né? Aqui os armamentos dos nazistas, né? Ó, pratos que eram utilizados na época. Então, assim, a gente teve a oportunidade de realmente conseguir. Aqui a mesa, né? Ó, isso aqui é bem legal. Por quê? Ali ficam os testemunhos dos sobreviventes do Holocausto, né? Os judeus também de Schindler. Essa é a salinha de entrada e aqui é a sala do Oskar Schindler. Então, estar ali, gente, é uma oportunidade assim realmente sem palavras. Quem assistiu o filme se conecta muito com isso. O grande ator Liam Neeson, né? E ali apareceu, né? Apareceu o Oskar Schindler montado no cavalo. Aqui você pode ver, ó, os nomes das pessoas que ele salvou. Olha a quantidade, né? E aí, dessas pessoas, nasceram milhares e milhares e milhares de pessoas. E os utensílios que elas faziam, né? Você também pode ver, olha aí, ó, os esmaltados, panelas, né? Jarros, várias coisas que era usado pelo exército alemão. E aí eles fabricavam nessa loja, nessa fábrica. Então, assim, foi só a desculpa que o Oskar Schindler arrumou para poder salvar essas pessoas. E no fim, né, o Oscar ele acabou, né, falecendo em 1974 e aqui tá ele, né, ó. E ele teve o enterro dele feito em Israel, no Monte Sião. E é uma honra que, então pensa, um membro do partido nazista escolheu ser bom, ajudar as pessoas, salvar vidas e recebeu a honra de ser enterrado em Israel, no Monte Sião. Né? Então você vê que, e ele foi, se eu não estou enganado, ele foi sepultado num lugar que, de acordo com cristãos e judeus, né, muitos, e principalmente dentro do judaísmo,
Quando houver a ressurreição final, ali é onde vai acontecer primeiro, é o que eles dizem. E é onde ele foi sepultado, junto com vários outros ali que estão ali, né? Então, uma pessoa que escolheu o bem. Aí eu pergunto, quantas vezes na nossa vida a gente escolhe o bem? Quantas vezes? Eu posso aqui pensar em tantas situações que aconteceram na vida de eu poder fazer escolhas, e você também. E eu acho que a gente sempre tem que escolher o bem, né? Por mais que a gente esteja num ambiente que leve, né, e todos estão fazendo aquela coisa, daquela forma, fazendo aquele mal, aquela coisa errada, e a pessoa é levada ao impulso por estar junto, né? E ativa aquele método de tipo de matilha, né? Não, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer. Não. Se levante, diga não, né? Seja diferente, faça o bem, faça a coisa correta. É esse um testemunho que eu acho que a gente tem que levar para a vida. E estar ali para mim não teve preço. Foi algo que eu vou levar para sempre no coração. O meu pai gostava muito do Oscar Schindler, aprendi a gostar com ele, né? Assistimos os filmes. A primeira vez que eu assisti foi com meu pai, eu era bem moleque. E estar ali também foi um pedaço dele, né? Que eu pude levar lá. Escrevi no livro também o nome dele, né? Foi muito legal. E eu acho que a lição disso tudo é: por mais que estejamos em tempos sombrios, coisas ruins acontecendo, pessoas ruins, sempre devemos escolher o bem. Fazer o que é certo. Se levantar e dizer o mal, não. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho que carregar aqui e trazer para vocês. Eu senti no coração de compartilhar isso com todos vocês. Então, por mais que qualquer que for a situação, escolha a coisa correta. Por mais que você ache que esteja sendo prejudicado, você vai ver que com o tempo, aquele que escolhe o bem, colhe o bem. A vida tem a lei da semeadura e ela é, eu acho que é a lei que é mais bem aplicada nesse mundo, nesse universo. Plantou o mal, colhe o mal. Plantou o bem, colhe o bem. Por mais que você esteja sofrendo nesse momento, né, colocando tudo em risco, etc., escolha o correto. Escolha o bem. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.